Vamos lá então, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante dessa série, Entre o Caos e a Cruz. E eu quero, deixa eu pôr aqui na tela já, texto de Êxodo 14. Então você que estiver aí com o seu celular, quiser abrir, também eu vou projetar. Você que está com a tua Bíblia, enfim, vamos acompanhar esse texto sobre o seguinte tema hoje: quando o passado atormenta e parece mais forte que o futuro. Quando alguma coisa lá atrás te paralisa, quando o medo, enfim, te coloca no desespero e a fé diminui, e parece que lá atrás era melhor do que hoje e talvez muito melhor do que o futuro. Mas só para te ambientalizar, antes da gente ler o Êxodo 14, o cenário aqui é o seguinte: o povo hebreu permaneceu escravo por 400 anos, não é? No Egito, que é da onde eles são libertos, da onde Moisés, usado por Deus, retira o povo da escravidão do Egito. Eles ficaram 400 anos lá. A gente podia dar até um passo atrás, porque quando José foi para o Egito, José virou governador, os irmãos dele foram para lá, a família toda, e lá eles ficaram por anos, até que depois veio a seca, e depois trocou-se o faraó, e o povo hebreu foi crescendo, 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 ao ponto de que eles pensaram, se a gente não dá uma segurada nessa galera, eles vão dominar a gente. Então morreu José, morreu os filhos de José, de Jacó, enfim, das tribos, e ficou o remanescente misturado no meio daquele povo. E aí eles se tornaram escravos, o cenário mudou. E aí ficaram 400 anos escravos. Então Deus fez o improvável, não é? O que ninguém imaginava. Levantou Moisés, e Moisés foi o responsável pela libertação do povo. E aí a gente vai lembrar, por exemplo, como as 10 pragas, né? Deus, por meio de Moisés, se revelou a ambos os povos por meio das pragas, mostrando o poder, ao mesmo tempo mostrando o juízo e tudo mais. E ambos os povos viram o poder de Deus, quem era Deus, até que Faraó, vencido, né? A gente sabe a história, permite que o povo vá embora. Deus faz isso, né, no coração de Faraó. E eles saem apressadamente. É daí que vem o contexto da Páscoa. Por isso que é o pão sem fermento, porque não ia dar tempo nem de assar o pão. Então o pão sem fermento simboliza a pressa, essa passagem, essa saída, né? No hebraico chama pechá, que é a ideia de passagem, que também tem a ver, tudo é simbólico, né? A teologia do AT ela é muito rica, que é também a passagem do anjo da morte, não é? Quando eles passam o sangue nos umbrais, no batente da porta, para que na última praga, né, os primogênitos não morressem, aquele que tinha o sangue do cordeiro ali na batente da porta, quando o anjo da morte passasse, não mataria o primogênito. Então, diante de todo esse contexto, eles viram tantos milagres, tantas coisas, agora eles estão fugindo, estão saindo do Egito, não é? Estão em êxtase, enfim, estão eufóricos, alegres, animados, mas também eles vão se deparar com um choque, eles estão em choque, eles estão saindo meio que fugidos, estão livres, mas ainda são inexperientes. É um povo livre, mas ainda sem uma experiência ainda de liberdade. A mente ainda está cativa, apesar do corpo estar livre. É um processo de conversão, de libertação. Exatamente essa história de muitos novos convertidos. Pessoas que são acolhidos, se convertem, mas ainda está num processo de transformação de mente. O que Paulo vai chamar de metanoia, certo? No Novo Testamento. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então o que acontece é que, por vezes, isso se repete, não é só com o povo de Israel. Talvez você viveu isso. Talvez você vindo para a igreja, o teu antigo amigo, teus amigos
daqueles ambientes antigos. Mas você vai para a igreja, agora tu virou um crentão, não é? Eu lembro do meu pai contando a história, ele indo para a igreja, a turma tirando sarro dele. Talvez foi a história de muitos aqui. E às vezes parece que a pessoa entra numa outra crise. Será que eu estou no caminho certo? Será que na mesa de bar não estava mais legal com a minha velha guarda junto, enfim, né? Naquela roda de samba, naquela bagunça que eu vivia, na rave que eu estava indo? Será que vale a pena eu estar indo na igreja? Então esse tipo de pensamento, por vezes, ronda as nossas mentes. O fato é que foram mais de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, que saíram do Egito, por meio de um cara chamado Moisés. Mas o fato também que a gente vai ver é que o povo estava cansado. Era um povo vulnerável, sim. É um povo que não tinha estratégia militar, não tinha um general, não tinha ninguém. Era um povo que estava à mercê de um homem chamado Moisés, que Deus levantou para livrá-los do Egito. Você consegue imaginar um pouco o coração, a mente, a insegurança, não é? O medo. Não seria diferente com nenhum de nós, não é? Então isso acontece. E Deus vai mostrando o poder dele como uma nuvem, lembra da história? Uma nuvem ia protegendo eles do sol, porque eles estavam fugindo para o deserto, então uma nuvem protegia eles. E à noite, quem tem de deserto, já viu Discovery, vai perceber que à noite é o inverso. É muito frio, né? E aí vinha uma coluna de fogo para aquecê-los. Isso é Deus no deserto. Então tudo isso eles viram, eles presenciaram. Mas a história vai contar que Deus endureceu o coração de Faraó. E mais uma vez Faraó decide persegui-los. E aí eles vão chegar aqui onde a gente vai ler agora, não é? O medo se instala. O exército então de Faraó está encurralando o povo entre o mar, que está à frente deles, e atrás o próprio exército de Faraó. Então o povo estava encurralado. O medo se instaura. Já não bastava toda essa miscelânea, vamos dizer assim, esse coração cheio de muita coisa, essa mente cheia de muitos sentimentos, não é? Aí vem o desespero para terminar de deixar apavorado o povo. Então, quer dizer, a escravidão, o passado de escravidão, numa altura dessa do campeonato, realmente parece mais seguro do que onde eles estavam. Então é sobre isso que a gente vai refletir um pouco. Então o Mar Vermelho não é apenas um caminho de fuga, não é apenas um caminho de fuga, mas representa Cristo. E nós vamos entender um pouco sobre isso. O Cristo que se abre, o caminho que se abre por onde eles passam. Nós vamos ler sobre isso. Quer dizer, aonde havia um desespero, Deus revelou ali o poder dele mais uma vez. E isso a gente vai ver, por exemplo, em João 14:6, que aonde não há caminho no deserto, ele é o caminho. E o próprio Cristo ele vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então a gente vai perceber que esse caminho no deserto é o próprio Cristo, simbologicamente, teologicamente também. Então essa travessia pelo mar é um simbolismo profético de Cristo. É legal a gente perceber isso. O povo passa pela água se fosse passando pelo batismo. E isso está lá em Coríntios 10, certo? Eles saem da escravidão do Egito para essa nova jornada de liberdade. É quando a gente passa pela cruz em Jesus. Então há muita riqueza aqui. Olhar para a terra prometida é o nosso olhar hoje para a eternidade. E a gente vai perceber um pouco disso. Então o Mar Vermelho não é só um milagre antigo. É uma sombra que aponta para a história da cruz, onde Deus abre o caminho da nossa história. Dito isso, vamos ler então, agora já ambientalizados. Quando Faraó se aproximou, o povo de Israel levantou os olhos, viu os egípcios marchando atrás deles, encheu-se de medo e clamou ao Senhor. Disseram a Moisés, olha só, começaram a apertar o líder. Por que nos trouxe para morrer no deserto? Não havia sepulturas suficientes no Egito? O que você fez conosco? Por que nos tirou de lá? Pensa numa dificuldade de um pastor lidar com gente assim. Meu Deus.
Mas já tinha, já naquela época, não é só hoje que tem não, viu gente? Já não havíamos lhe dito no Egito, deixe-nos em paz, queremos continuar escravo dos egípcios. Então olha a mentalidade do povo. A gente já não falou para você que a gente quer ser escravo dos egípcios? Por que você está tirando a gente daqui? Antes de ser escravo no Egito, antes ser escravos no Egito, do que ser cadáver no deserto. Olha a mentalidade desse povo, gente. Eles não estão percebendo tudo o que Deus já fez, tudo o que Deus está fazendo, e preferem a escravidão ao invés da liberdade. Isso não é diferente hoje. Continua assim. Mas presta atenção nisso, essa é a essência de uma alma não transformada. De uma gente que está com a cabeça ainda que prefere um controle opressor na fé, do que acreditar de fato no que Deus está propondo. Quando a gente está com a mente cauterizada, com a fé abalada, a gente não consegue perceber o que Deus está fazendo e a gente prefere olhar para as coisas terrenas, para as ilusões do mundo. Eles não conseguem perceber o que Deus estava prestes a fazer. E ainda estão julgando o líder por conta disso. Vocês conseguem ver tudo isso no texto? Reclamação. Eles esqueciam de tudo. As pragas, como eu falei no Egito, a libertação, o favor do Senhor. E a gente vai perceber que aqui há algo extremamente ruim, a murmuração. A murmuração, a voz, o som da incredulidade. Se chama murmuração. Toma cuidado com quem murmura demais. Com quem não é grato demais. Com quem é insensível demais para as coisas de Deus. Para quem tem só memória seletiva e não lembra do que Deus já fez. Ingratidão é algo muito ruim. Sigamos. Moisés, porém, respondeu. Moisés devolveu. Não tenham medo. Isso aqui falou demais comigo, gente. Porque enquanto eu lia a primeira parte, eu já estava com vontade de socar o povo. Como eu tenho vontade de socar um dos 6, de vez em quando. Mas, quando eu olho para Moisés, e o Espírito Santo vai falando, e aí eu olho e falo, essa é uma postura pastoral. Em vez de Moisés tinha tudo para devolver, vamos falar a verdade. Seus bando de incrédulo. Vocês não viram o que Deus fez? Moisés não podia fazer isso? Vocês não conseguem enxergar um palmo na frente do olho? Acorda, seus incrédulos, seus filhos do capeta, sei lá o que ele podia falar. Mas podia. O que ele faz? Gente, não tenha medo. A postura pastoral de um líder, não tenha medo. Ouviu aquele monte de coisa, e ainda assim, ele respondeu, não tenham medo. Essa é a postura de um pastor, essa é a postura de um líder, de um pai de família, quando um filho vem desesperado contar um monte de coisa, o que está acontecendo. A filha engravida, o pai chega e dá uma bicuda, some daqui, você me desonrou. Quantas histórias a gente já não ouviu assim? De um filho que erra, de uma filha que erra, e o pai, a mãe, em vez de acolher, termina de matar. Isso não é só o pastor, é a minha vida e a tua vida. Isso acontece. É duro, lógico que é duro. É um golpe baixo na vida demais. Mas quando a gente olha para posturas assim, é tipificando Cristo. Moisés está apontando para Jesus. É assim que deve ser pastorado. É assim que deve ser você na sua casa, na tua empresa. Um líder de respeito, um líder sério, ele tem presença e ele acalma. Ele acalma. Quando você levantar a tua voz, que seja para acalmar. Que seja para trazer paz. É assim que funciona. Um líder que tem domínio próprio, ele ouve todo mundo e não desce a lapa. Ele vai ouvir, vai falar, ok, nós vamos resolver. Não tenha medo. Vamos buscar em Deus. Nós vamos resolver isso. Olha, calma. Não há nada impossível para o Senhor. Você está com o coração aflito? Confie em Deus. Então a gente
A gente foi chamado para isso, pessoal. Foi para isso que a gente foi chamado. E quando eu olhei para esse versículo, Deus falou demais comigo. Ele falou, é aqui que eu te quero. É trazendo paz, é acalmando o coração, é ensinando como é que funciona. Porque, gente, por um minuto dá vontade de chutar tudo, mas aí a gente olha a postura desse líder e fala, poxa, esse é o caminho. Então, novamente, não tenham medo, permaneçam firmes. Vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Quer dizer, olha, Moisés já estava olhando para frente, visionário na fé. O mar não se abriu ainda, mas Moisés já tinha visto o povo afogado lá, os egípcios todos consumidos. Vocês não vão mais ver. O Senhor lutará por vocês, olha, futuro, o Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Palavra para o seu coração nessa manhã, fica calmo. O que está te tirando a paz? Que passado que está te atormentando? Que faraó que está te tirando o sono? Que mar que está te tirando você do seu lugar, da tua estabilidade emocional, da tua fé? Acalma, calma o coração. Eu lembro de um versículo que a gente leu muito, né, na série passada. Acautelai-vos e sabei que eu sou Deus. Acalme-se. O Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Ele lutará por você. Versículo 15. Então o Senhor disse a Moisés, agora é Deus falando a Moisés. Olha só. Por que você clama a mim? Parece ironia, né? Tipo assim, ó Deus, me ajuda aí, né? Eu estou aqui nessa peleja aqui, aí você me fala, por que você está me clamando? Olha só que loucura, né? Vamos entender. Então o Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Diga para o povo avançar. Diga para o povo, segue. Entre o caos e a cruz, sigamos. Não vamos parar. Não podemos parar. Devemos seguir. Essa é a mensagem. Diga ao povo que marche. Pegue seu cajado e entenda e estenda a mão sobre o mar. Olha o que Deus fala, o comando de Deus para Moisés. Pegue seu cajado, estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os israelitas atravessem terra seca. Deus deu a palavra para o líder. E ele fez. Feche teus olhos. Deus querido, nós te agradecemos mais uma vez. E nós temos um único pedido nessa manhã, Pai. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos leve de A para B, que o Senhor transforme a nossa mente. E que ao transformar da nossa mente, a nossa fé seja enriquecida nessa manhã. Deus, perdoa os nossos pecados, esteja conosco. Nos aumente a fé, nos ajude a olhar para frente, nos ajude a seguir, nos ajude a entender que o Senhor é o caminho no deserto. É o que nós pedimos e agradecemos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Quantos já viram esse filme aí? Pode levantar a mão, Até o Último Homem. Geralmente é mais os homens que vê, mas tem umas mulheres que assistiram. Filmão, né, gente? Que filme, né? Maravilhoso. Quem gosta de filme. Então, quem não assistiu, assista. Fica o desafio para você assistir essa semana. É uma história verdadeira, tá? Verídica. E, mano, não vou dar spoiler, não. Mas o que eu vou contar aqui não é spoiler. Mas você precisa assistir esse filme. Muito bom. Até o Último Homem. E vai trazer justamente essa ilustração de quando o medo tenta nos paralisar. Por vezes, no filme, o protagonista, que é o Desmond Doss, né, que é o nome do soldado, enfim, ele está meio que, pensa, no olho do furacão, no inferno da guerra mesmo. E ele, explosões para cá, gritos para lá, morte para cá, sangue para todo lado. Quem assiste filme de guerra não foge disso, né? E todo mundo recua. Todo mundo está recuando. E o legal do filme é que ele fica. Ele se posiciona. E ali tem um momento que ele está sozinho, né, diante do inimigo. E ele escolhe, ele decide continuar na missão, continuar marchando. E ele, sem armas, mas ele tem fé. É um cara que tinha fé. Então ele tem uma oração no coração dele e ele vai falar assim: Senhor, ajuda-me a salvar mais um. E isso é muito legal no filme.
Me ajuda a salvar mais um. É exatamente essa tensão que a gente vê aqui em Êxodo. Para trás, bomba para o outro lado, inimigo para os lados, não tinha para onde correr. O medo toma conta, todo mundo falando para o Dós, volta, você vai morrer, volta. E ele não volta. Ele entende essa mensagem igual Moisés entendeu, e ele marcha a rumo de buscar mais um. Às vezes é assim conosco, gente. Às vezes a vida é um campo de batalha. Às vezes o nosso trabalho, poxa, é um campo de guerra, um campo minado. Às vezes as pessoas com quem a gente está falando, a gente acha que é amigo, mas é inimigo. Depois que a gente vai perceber. E aí a gente começa a juntar tudo, e quando a gente não está mal, a gente faz aquela tempestade no copo de água, os traumas do passado começam a gente começa a remoer, repensar, começa a perseguir a gente, o presente assusta. E é óbvio, quando a gente está nessa condição, qualquer coisa que a gente pensa de futuro é medo, é insegurança, tudo é incerto. O medo vai dizer para a gente, volta, o Egito é mais seguro. Volta, o Egito é mais seguro. Mas Deus diz para nós, marche. Marche. Então, entre o medo do passado e a incerteza do futuro, às vezes acontece algumas coisas que eu quero pontuar aqui. Muitos estão paralisados por traumas. Muita gente paralisados por traumas. O passado, de fato, não são carros de guerra, mas são coisas e fatos, traumas, culpas que perseguem, que vai encurralando a nossa vida, a nossa história. A gente não consegue seguir, a gente não consegue ter fé. Traumas, culpas. Eu não sei o que você viveu no verão passado, né? Tem até o filme assim, né? Mas Deus sabe, e Deus te trouxe até aqui para você ser curado. Deus te trouxe você para um novo lugar, para um novo ambiente. Deus te trouxe até 2025 com amigos, com famílias, com irmãos. Cantamos, né? Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo, verdadeiro. Então, olha só, perceba o que Deus está fazendo. Não viva esse momento sem perceber o que Deus está fazendo, como o povo de Israel viveu. Não percebeu o que Deus estava fazendo, estava incrédulo. E quando a gente não percebe as maravilhas de Deus, a nossa fé não é alimentada. E é triste, às vezes, como pastor, ver gente assim. Vem gente que poderia estar florescendo mais, fazendo mais. Porque não é sobre fazer. É porque quando a gente entende quem a gente é e como a gente está, é natural agir, é natural abençoar o outro, é natural encontrar uma pessoa na rua, orar por ela, é natural mandar uma mensagem durante a semana, perguntar se está bem, é natural. Porque a gente está tão cheio que a gente começa a transbordar. E assim é a vida cristã, certo? Muitas pessoas, por exemplo, já foram libertas por Cristo, mas continuam se sentindo perseguidas, de alguma forma. Culpas antigas, pecados já confessados que começam a vir à memória. E teologicamente, nós sabemos que esse é o papel do diabo. Ele é acusador. Um pecado que já foi confessado, esquece. Jesus já perdoou. Mas se eu ficar lembrando, pensando, o inimigo vai colocando na sua cabeça, você começa a acreditar naquilo. Eu sempre falo, gente, pensamento mal não vem de Deus. Acusação que Deus já perdoou, pecado que Deus já perdoou, não é voz de Deus. Tira isso. Fala, Deus, tira isso da minha cabeça, isso não vem do Senhor. O Senhor já me perdoou, já confessei. Porque o inimigo vai fazer isso. Vai te acusar. Vai levantar alguém para falar do seu passado. Não dê voz. Olhe para frente. Continue. Certo? Então o inimigo vai tentar usar o seu passado para impedir o seu avanço. Ele é acusador. Ele é acusador. Uma segunda coisa. Cansados, né? Muitos estão também cansados de andar no deserto. E aí acontece o que aconteceu com o povo. Começa a questionar se foi certo sair do Egito. Se tomou a atitude correta de sair de onde estava.
Porque aí a pessoa se converte, vem para a igreja, enfim. Aí parece que está acontecendo mais problemas depois que se converteu do que antes, né? Isso acontece. Mas não é porque se converteu ou porque não se converteu, é porque o pecado ele vai atingir tanto o incrédulo quanto aquele que é crente. O mundo, o sol nasce para todos. O bandido pode assaltar tanto a casa do pastor quanto a casa daquele que é de outra religião. O cara que pode bater no meu carro pode ser um cristão, pode não ser um cristão. Então, às vezes, a gente correlaciona coisas que não faz sentido. Mas, uma coisa é verdade. Depois que a gente se converte, os nossos olhos abrem e a gente começa a perceber mais as coisas. E ter dimensão do mundo espiritual. E é óbvio que o inimigo vai fazer de tudo também para nos abalar. Então, isso também é verdade. Então, a gente começa a pensar: será que eu fiz certo em me converter? Será que eu fiz certo de ir para a igreja? Será que eu estou no caminho certo, seguindo a Jesus? Sabe aquela pessoa que uma vez foi, sei lá, drogado? Você já conhece alguém ou já conheceu alguém que tinha amigos tóxicos, ou aquela vida solitária, maluca, e de repente vem para a igreja e a pessoa muda e as coisas começam a não acontecer. Talvez o cara não arruma uma mulher para casar, talvez não arruma um emprego melhor, ele começa a pensar assim: acho que eu vou voltar para lá. Lá pelo menos eu tinha alguém para beber comigo, afogar as mágoas. Eu já vi muito isso acontecer. E aí a gente começa a pensar: será que vale a pena? Né? Será que vale a pena eu viver essa escassez e ser crente? Né, eu lembro de uma, não vou falar o nome, né? A gente está gravado, mas eu lembro de uma mulher que se converteu. E ao se converter, aí ela passou a ir numa outra igreja aí. E beleza, estava indo tudo bem. De repente ela tomou uma decepção numa igreja maluca aí. E voltou para o mundo. E voltou fazendo conteúdo adulto com o próprio filho. Não vou falar o nome, né? Porque hoje. Mas foi uma história que aconteceu. É mais ou menos isso. E o pior é que ela falou assim: tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Os filmes, os clientes, é Deus que está me dando tudo de volta. Eu falo: meu Jesus. Então, gente, é exatamente isso. Tem gente que acredita que vale a pena voltar para o Egito. Acontece. Uma outra coisa, gente que é incapaz de enxergar uma saída quando o mar está à frente e o inimigo atrás. Não consegue. A sensação de estar sem escapatória, sem saída mesmo, num beco sem saída. Sabe aquele pai de família endividado que não sabe para onde correr? Que se converteu, aí a empresa deu ruim, ou alguma coisa aconteceu, e aí não consegue ver expectativa. Aí começa a se perguntar: como que eu vou sustentar meus filhos? Mas a pessoa se converteu há um mês. E agora? Como que a gente age como igreja? Você vê, isso é comum acontecer. Não é algo longe da gente. As dívidas estão nos perseguindo, os boletos estão chegando. E aí? Eu estou sem recurso à frente, eu estou olhando para o mar e aí eu não estou vendo saída. Então é mais comum do que a gente imagina. Essa ansiedade moderna é a tradução desse desespero de Êxodo 14. O corpo está livre, mas a alma está perturbada. A mente não para, a gente está inquieto. Aí vem a depressão, aí vem a ansiedade, aí vem o burnout, e aí vem todas essas doenças psicossomáticas que a gente tem visto no mundo moderno. Olha o que o Walter Brueggemann vai falar. Esse cara, ele é top. Hoje, acho que o top 1 mesmo aí do Antigo Testamento, que fala sobre o Antigo Testamento, enfim, um grande teólogo. O verdadeiro teste da fé não é o Egito, mas o deserto. Olha só, porque no deserto, Deus quer formar um povo que confie nele quando não houver outra fonte visível de esperança. Você consegue perceber isso? Não é o Egito que nos prova, gente. É a nossa saída dele, é a transição, é o processo. O deserto é processo. O deserto é transição. E é ali que a gente cresce.
É aí que a nossa fé de fato vai despertar. É ali que a gente vai entender os planos de Deus. É ali que as coisas vão começar a fazer sentido. Depois, é claro, de passar por ele. Então, o clamor não era de fé. Era um clamor de desespero do povo. Era um desespero, era a emoção batendo sem fé. É melhor ser escravo no Egito do que ser cadáver no deserto. Esse era o pensamento. A alma humana estava clamando de verdade. Então, quer dizer, diante do mar e com o faraó se aproximando, o povo entra em pânico. Pânico. Era isso que estava acontecendo. O medo paralisa. E o passado ali representado por Faraó é mais forte que a promessa da terra prometida. Consegue ver? Então, quer dizer, um cristão que enfrenta dívidas, em vez de recorrer à desonestidade para se salvar, ele continua agindo com integridade. Ao invés de fazer coisas erradas para querer trazer salvação pelas próprias mãos, ele continua confiando em Deus. Eu não vou voltar às minhas velhas práticas para resolver o meu problema, entende? Eu vou buscar em Deus o meu caminho, eu vou continuar agindo como Deus espera, eu vou reorganizar minha vida, eu vou continuar confiando em Deus. Esse é o caminho. Quer dizer, uma pessoa ferida, por exemplo, num relacionamento, ela decide perdoar e se reconciliar, mesmo se sem garantias de como o outro vai receber isso ou não. Eu escolho perdoar. Eu não estou preocupado se o outro vai continuar me fazendo mal ou não. Isso é não voltar para o Egito. Isso é continuar olhando para frente, certo? Marchando em direção à restauração. Por exemplo, um missionário ou líder que inicia um projeto sem todos os recursos garantidos. Eu já vi muita gente assim. Mas com a certeza de que Deus chamou. Também é verdade. Olha isso. A graça é Deus abrindo um caminho aonde não há caminho. Quando a gente olha para o mar, é isso que está acontecendo. Quando a gente olha para essa situação, é isso que acontece. A ordem é crer, permanecer, firme e obedecer. É difícil, é um desafio para nós. Mas esse é o caminho, essa é a expectativa que Deus tem para nós. Continuar crendo que Ele é Deus, permanecendo que Ele é Senhor. Pensa nisso. Então a resposta de Deus não é raiva, nem rejeição, é um comando libertador. Por que você clama a mim? Por que você está clamando a mim? Marche. Marche, mesmo sem saída visível, Deus age, Deus abre o mar. A resposta de Deus, olha lá, é marche. Deus abre o mar se abre, o povo atravessa em terra seca e o inimigo é destruído. Deus luta por nós. Deus luta pela tua casa. Deus luta por você. E você precisa acreditar nisso. Certo? Continue crendo. Deus abre caminhos impossíveis. E quando a gente olha para Cristo, Cristo é o caminho onde não há caminho. Ele é a saída onde você, sua casa, ou enfim, não vê mais saídas. Ele é o caminho onde não há caminho. Ele é a saída onde você não vê mais saídas. Se você não acreditar nisso, em vão a tua fé. Na cruz, ele abriu o mar da separação que havia entre nós e Deus, e nós nos achegamos a Deus, chegamos do outro lado. É isso que a gente precisa entender, no desespero do Gólgota, ele permaneceu firme. Você consegue perceber? Para que hoje a gente pudesse atravessar a morte para a vida. Esse é o sentido teológico. Para a gente chegar do outro lado. Assim como Moisés estendeu o cajado e tocou nas águas, Jesus estendeu seus braços na cruz. Para que a gente pudesse ser alcançado. As águas do juízo se abriram e a gente foi liberto. É interessante a gente pensar que Cristo é o verdadeiro caminho que nos liberta do Egito. E aqui o Egito vai simbolizar o nosso pecado, a nossa vida regressa e nos leva para uma nova vida. Ou seja, sem Cristo não tem como a gente atravessar o nosso mar. Não tem como a gente se salvar. Entende?
Não tem como a gente chegar do outro lado são e salvo. Cristo é o caminho por onde a gente passa. Cristo é o caminho. Não tem como. Ele é o caminho aonde não há caminho. O Tim Keller tem uma frase muito legal. A fé não é a remoção da escuridão. Tem crente que acha que é. A fé não é a remoção da escuridão. É a certeza de que Deus está lá. Com a gente. Com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Ele está comigo. É sobre isso. É sobre essa certeza. Antes de o mar se abrir, vem uma fé, vem a perseverança. Ele nos faz permanecer. Primeira coisa que eu quero que você pense nessa manhã. Você tem confiado em Deus mesmo quando tudo parece não ter saída? Pensa nisso. Como que está a tua fé hoje? Você tem confiado em Deus ou o medo tem ditado os seus passos, os seus rumos? Para onde você tem mirado? Pensa nisso. Qual é o exército que está de Faraó, né, que tem te assustado hoje? Pensa aí. De repente você precisa fazer um exercício na sua casa. Quais que são os meus medos? Eu vou listar os meus medos. Depois eu vou orar sobre isso e vou entregar isso ao Senhor. Sei lá, meu medo é meu futuro incerto. É minha conta financeira, é minha saúde. O meu medo é minha mulher. Tem uns homens aí que tem que colocar isso aí. Meu medo é minha esposa, o pau de macarrão. Não sei. Lista tudo. Entrega a Deus. Entrega ao Senhor. Certo? Compartilhe com um amigo de confiança. Olha, fulano, eu estou com medo disso. Você pode orar comigo? A gente faz isso no conselho. Ô Mazão, estou com medo disso. Ô Coxa, estou com medo disso. E eles também. A gente vai conversando, a gente vai orando. Você precisa ter um amigo assim, entregar os seus medos. Segunda coisa. Quais narrativas do passado têm sido mais forte, entre aspas, né, do que as promessas de Deus na sua vida? Pensa nisso. Se tem, dê nome. E entrega ao Senhor também, coloque diante de Deus. Você precisa aprender a identificar os teus sabotadores, aquilo que te causa mal. Se a gente não dá nome para aquilo que é ruim para nós, a gente não consegue lutar contra. A mente é um campo de batalha, gente, entre verdades e mentiras. Se a gente acreditar na mentira, ela vai ser verdade. Mas quando eu olho pela fé, e eu entendo que Deus é aquele que está comigo, as coisas mudam. A gente vira uma chave na cabeça e a gente passa a ter fé. E a gente olha, não, eu vou passar por isso, porque Deus está falando que eu vou passar. Jesus já lutou por mim. No texto está falando, Deus lutará por mim, lutará por nós, lutará por vocês. Então, se a gente não olhar com fé, a gente não passa. A gente precisa identificar as mentiras e trazer as escrituras como contrapartida de verdade sobre as mentiras. É assim que tem que ser, certo? Quando a mentira falar para você, você não é capaz, você vai dizer assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando alguma coisa vai falar para você que você não pode, que você não é capaz, você pode até falar, não, eu não sou capaz, mas em Jesus eu sou mais que vencedor. E aí o evangelho vai te enchendo, vai te capacitando, vai te deixando com ousadia, e é assim que a gente luta as coisas espirituais. É dessa maneira, quando a mentira surgir, você vai declarar em alta voz, Jesus é o meu caminho. É assim. E uma terceira para a gente pensar. Você tem se relacionado com alguém paralisado pelo medo? Aqui num aspecto mais de missão. Você conhece alguém que está paralisado? Olha lá, pense como que você pode ser um encorajador. Como eu sempre falo, né? Se eu fui alcançado, eu vou alcançar. Se eu fui abençoado, eu vou abençoar. Se eu fui acolhido, eu vou ser uma pessoa acolhedora. Então, se você um dia teve medo e venceu em Cristo, ajude o outro também. Ajude o outro que está paralisado a olhar para frente, assim como Moisés, e fala assim para ele, calma, não tenha medo. Não tenha medo. Olha, Deus vai lutar por você. Essa é a palavra que você e eu temos que ter para aquele que está com medo, para aquele que não sabe para onde ir, para aquele que está sem esperança, entende?
Você tem essa palavra hoje? Se você sair agora daqui da igreja e encontrar com alguém na esquina, que você vai ver ali um amigo que está desesperado, o que você vai falar para essa pessoa? Então pensa nisso. Deus está te enchendo para que você compartilhe aquilo que você tem com o outro. Para que você possa ser essa resposta de calma, de calmaria, na tempestade, no mar turbulento do outro. Calma, calma. Acalma o coração. Deus vai lutar por você. Sabe, envia uma mensagem, uma ligação para alguém, um WhatsApp, para alguém que você sabe que não está bem essa semana. Ofereça uma ajuda prática. Talvez se você vê essa pessoa, ore com ela. Posso orar por você? Estou vendo que você não está bem, você está com medo, você está inseguro, você não está legal, enfim. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, você vai atravessar isso. Confie em Deus. E guarde isso no coração. Deus abre o mar para quem não foge. Essa é a nossa postura. O resto é com Deus. Deus abre o mar para quem não foge. Mas para quem marcha e toca nas águas. Foi assim que aconteceu com Moisés. Existe sim a nossa postura de firmeza. Permanecei firmes. Paulo vai atualizar isso lá em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, agora, amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, a mesma ideia, marche, continua fazendo, constância, não pare. É Deus que faz por você, não é na força do seu braço. Pensa nisso. Então Deus, Ele usa quem se posiciona, quem está firme. Então, marchar é dar passos de fé. Trazendo para hoje, marchar é dar passos de fé. Mesmo quando você não está vendo nada, você vai continuar obedecendo a palavra. Mesmo quando a lógica não é humana, porque não é mesmo um mar na sua frente, o que você faz? Só resta fé, só resta confiar no Senhor. E é assim que funciona. Tocar as águas é confrontar o impossível. E foi assim que aconteceu com o povo de Israel.